Um bom dia mais uma vez e agradecendo aqui a todos que estão presentes em mais uma reunião da Comissão de Gestão de Pessoas. Nossa coordenadora, Sheila Saad, da RICA Associados, e o Dr. Paulo Eduardo Cardoso vão conduzir aqui, né, a agenda do dia. Temos aqui alguns temas, mas nós temos hoje um convidado especial, que é o Lucas Lucianelli. Ele é do Grupo Aliar, né? Talvez todos conheçam aí o Grupo Aliar pelas muitas lojas espalhadas aí, não sei se só no estado de São Paulo, Lucas. Não, a gente já está em 13 estados, o Reinaldo. 13 estados. 13 estados. A Tintas MC, né? Que, enfim, eu mesmo já comprei muito na Tintas MC. Também. Nunca. Já começo devendo para vocês alguma coisa, um cafezinho pelo menos, então. Legal. Não, né? Somos clientes. Somos clientes. Acredito que muitos aqui já tiveram essa oportunidade de visitar uma loja da Tintas MC. E a ideia, né, agradecendo muito ao Lucas de ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo, é ele contar um pouco da experiência dele, né, dentro de um grupo que conta aí hoje com 600 funcionários diretos, 600 funcionários indiretos, são 1.200 pessoas aí de força de trabalho, e no ambiente de gestão de pessoas, ele tem ali uma série de desafios um pouco diferente da indústria, obviamente. Ele está mais conectado com o varejo, embora a empresa dele também tenha a parte de vendas direto para outras empresas, o tal do B2B, né? Mas a ideia é que a gente consiga ouvi-lo um pouco e trocar um pouco de ideias e experiências sobre o que a gente pode explorar de boas ideias em cada um desses mundos aí, o varejo e a indústria, né? Dito isso, sem mais delongas, eu só queria pedir, Sheila, a sua permissão, se é que nosso grupo está preparado. Ele está preparado para o vídeo aí? Sim. Eu queria só prestigiar nosso grupo aqui, Sheila, apresentando um vídeo institucional, até para apresentar um pouquinho da gente para o Lucas, que acabou de ficar pronto. Vocês vão ver em primeira mão. É um minutinho, um pouquinho mais só. Então, aí, terminando o vídeo, eu volto a palavra para vocês, para a gente tocar a agenda do dia, tá bom? Pessoal, se puder dar play aí, por favor. A borracha é uma das matérias-primas indispensáveis para o funcionamento de todo o planeta, presente em praticamente todas as indústrias e em todos os momentos da nossa vida. A borracha é utilizada desde a fabricação de calçados, veículos até astronaves. Quando o assunto é resistência, elasticidade, isolamento, flexibilidade, antivibração, impermeabilidade, vedação, conforto, proteção e durabilidade, só a borracha pode oferecer. Um material extraordinário e insubstituível. Com quase um século de existência, o Sindbor representa as indústrias paulistas de artefatos de borracha e da reforma de pneus, defendendo os direitos e interesses deste setor, promovendo ações e informações dedicadas ao desenvolvimento, sustentabilidade, inovação e competitividade. Entidade reconhecida pela constante evolução em práticas de gestão e de competências, o Sindbor promove o associativismo focado em produzir experiências satisfatórias e relacionamentos de longo prazo, mediante a conversão de sua cultura e de seus valores em atitudes e resultados. Ser associado ao Sindbor significa contar com uma representação que reúne forças, elabora propostas, mobiliza pessoas e que mantém fortes conexões com o poder público, organizações empresariais e outras lideranças. Além de ter à sua disposição assessoria técnica, jurídica e de comércio exterior, bem como ferramentas, simuladores e conteúdos virtuais, pesquisas estatísticas e comissões e encontros setoriais, descontos em serviços, laboratórios, cursos, feiras e muito mais. Em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Borracha, o Sindbor idealizou a Expobor, maior feira de tecnologia, máquinas e artefatos de borracha da América Latina, assim como a Biarb Conecta, uma plataforma de classificados 100% digital e especializada no segmento da borracha que aproxima compradores e vendedores,
proporcionando mais agilidade e negócios para a indústria. Com grande atenção à crescente demanda por soluções mais eficientes e sustentáveis, o Sindbor promove o desenvolvimento de novas tecnologias e conecta seus associados às melhores oportunidades e recursos disponíveis, fortalecendo a capacidade do setor de corresponder à dinâmica do mercado, viabilizando a produção mais eficiente e competitiva de diversos segmentos, além do consumo mais consciente em todo o mundo. Sindbor, excelência da atividade sindical da indústria da borracha. Uau! É Bonito, isso aí. É o verdade. nosso vídeo em homenagem a todos vocês, associados, que ajudaram o Sindbor a completar esse ano 90 anos. E vocês estão assistindo em primeira mão. Muito bem, voltamos aqui para a nossa agenda. Passo a palavra para a nossa coordenadora. Boa reunião a todos. E Ficou lindo mesmo, Marisa. Muito legal. Marisa botou uma mensagem aqui. Posso? Maria, pode sim. Vamos lá. Bom dia a todos. Mais uma reunião da nossa comissão. E eu tinha falado para vocês no começo desse ano que o nosso objetivo, ano passado a gente pensou em fazer, de trazer muitos cases, a gente acabou não tendo essa oportunidade porque as demandas foram muito grandes de temas e de conteúdo, mas eu falei que esse ano a gente ia trazer gente boa para falar e cases que pudessem nos inspirar em gestão de pessoas. E aí eu trouxe, assim, a creme de la creme para poder falar para a gente, para começar a nossa rodada de cases. A gente vai ter alguns ao longo do ano. Então, eu tenho o privilégio de trazer uma pessoa que eu adoro pela competência, pela condução do trabalho que ele realiza, por tudo aquilo que ele faz. Acho que é uma pessoa, um profissional extremamente competente. Conheço bem o jeito dele trabalhar. E aí, eu primeiro quero agradecer ao Lucas. O Lucas é diretor administrativo financeiro do Grupo Aliar. Para vocês entenderem o que é o Grupo Aliar, ele vai falar um pouquinho mais, mas faz parte do Grupo Aliar a distribuidora Premium, que é uma distribuidora souvenir, que é uma das maiores do país. MC Tintas MC, que é também um dos maiores grupos varejistas de tintas do país. MC Franchising, que é a área, o braço de franquias da Tintas MC, que foi pioneiro nesse tipo de ação nesse mercado de tintas, que é a de franquia, que ganha prêmio assim, um atrás do outro. Da ABF ganhou esse ano como a melhor empresa, ganhou ano passado também, e a MC Export, que é o outro braço de exportação do Grupo Aliar. Antes de começar com o Lucas, eu queria repassar com vocês, nós começamos esse ano, e essa foi a minha conversa com o Lucas, sobre os grandes desafios de gestão de pessoas, numa época pós-pandemia, num período extremamente desafiador. E eu acho que um dos motivos de eu trazer o Lucas, além da excelência na gestão que ele tem, é de que o mercado varejista é um mercado que tem desafios grandes aí pela frente, assim como a indústria de artefatos de borracha. Acho que o mercado de uma forma geral, mas acho que essa é uma afinidade grande em relação a toda a dinâmica que a gente imprime em gestão de pessoas. O Lucas é responsável, inclusive, pela área de gestão de pessoas, ele é diretor da área de gestão de pessoas do Grupo Aliar, que é uma área corporativa. Então, esse é um outro desafio. Ele atende atacado, varejo, franquia, exportação, porque a área administrativa financeira é corporativa.
então atende a toda a estrutura do Grupo Aliar. E uma outra coisa que eu queria trazer é essa percepção do Lucas como diretor de um negócio em que ele junta a questão financeira, a questão de gestão de pessoas. Então, essa visão estratégica mesmo do que ele entende para a área de gestão de pessoas e quais são os desafios. E aí eu queria, assim, 5 minutinhos, revisitar um pouquinho aquilo que a gente falou lá no começo, que é a nossa prioridade em gestão de problemas, gestão de pessoas, que é melhorar a resolução de problemas, garantir o aumento de produtividade, otimizar a relação entre trabalhadores e gestão, melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho. E aí, nós temos uma outra questão, que é do perfil do profissional de gestão de pessoas. Eu acho que existe uma percepção de onde é que a gente vai trazer agregação de valor para os nossos colaboradores. Então, o profissional de gestão de pessoas, ele tem que ter esse olhar para a estrutura interna, para atender também, para que essa estrutura interna faça o melhor possível para que essa empresa se projete no mercado e atende clientes, consumidores e toda a cadeia que precisa ser atendida. E mais do que isso, como é que a gente vai trazer gente qualificada para dentro da nossa estrutura, para dentro do nosso negócio? Então, para todos os nossos clientes da Rica, para todos os nossos parceiros, a gente sempre vê que essa questão de trazer a pessoa certa para o local certo é um desafio, e eu acho que isso é uma dor e é um desafio para todo mundo do mercado. Então, posto isso, eu queria apresentar para vocês o Lucas e dizer para ele que é um privilégio, é um prazer enorme tê-lo aqui. Lucas, com você. Estão me dando uma grande responsabilidade com todas essas credenciais, todos esses elogios. Bom, gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Sheila, ao Reinaldo, a Rica, a Biarba e o Sindibor pelo convite. Antes de eu me apresentar, a Sheila já falou algumas credenciais minhas aí, um pouco do nosso negócio. Vou rapidamente contextualizar aqui, né, algumas informações sobre as nossas empresas, o nosso grupo, e aí depois vou dar um pouco da minha visão, da minha história, a história do Lucas e da história desse tema de gestão de pessoas dentro da nossa empresa. Mas eu, até dada toda essa introdução, quero dizer que assim, a gente é uma empresa, faz parte do nosso grupo, é um grupo familiar, então é um grupo que ainda tem, né, que a gente vem trabalhando, a gente tem uma série de desafios, eu vou explorar um pouco eles aqui, mas quero abrir dando esse olhar bastante humilde de que eu não estou aqui para ensinar, não estou aqui para dar aula, não estou aqui longe disso, estou aqui até para compartilhar um pouco da minha experiência e se a gente tiver espaço depois, fiquem super à vontade para compartilhar também visões de vocês, fazer perguntas, enfim, mas quero deixar todos bem tranquilos, tá? Não sou nenhum guru, não sou nada disso, tá bom, gente? Bom, rapidamente falando aqui, só para dar mudou o slide para vocês? Só para eu saber se está funcionando legal? Tá sim. Legal. Rapidamente aqui, então, a Sheila já falou bastante, o Reinaldo comentou alguma coisa também. O Grupo Aliar hoje ele é uma holding que ela é proprietária de 4 empresas do segmento de material de construção. Tá? A gente fala material de construção, que é a classificação, mas basicamente a gente trabalha com tinta. Tinta eu diria que uns 70% a 80% do nosso negócio. Tá? A Tintas MC é a empresa mais conhecida do nosso grupo, que é uma rede de lojas, rede de varejo. A gente começou aqui em São Paulo, o Reinaldo e o Paulo já falaram no começo que até que são clientes nossos, a gente às vezes está se apresentando e fala, eu sou da Tintas MC, quem às vezes tem um pouquinho mais de idade aí já completa esse tudo em tintas para você, porque a gente por muito tempo trabalhou forte esse bordão ou esse slogan em campanha em rádio e tudo mais, mas é a empresa mais reconhecida do nosso grupo, então a gente tem uma rede hoje de 86 lojas da Tintas MC, principalmente no estado de São Paulo, mas hoje já estamos no estado de Goiás, de Minas e de Santa Catarina.
E recentemente, em 2017, a gente começou também esse projeto de franquias, né? A gente tentou pegar o nosso modelo, dar uma empacotada é uma palavra feia, mas dar uma ajustada nele para permitir que outros empreendedores, outros lojistas pudessem atuar sob o nome Tintas MC, com a gente fornecendo para esse cara toda a expertise que a gente tem. A Tintas MC, eu vou falar daqui a pouco, é uma empresa que foi fundada em 1964, então tem aí uma longa história, um longo caminho de aprendizado, de erros, de fracassos, mas que ajudaram a gente a chegar aqui onde a gente está hoje. Quando a gente junta com franquias, hoje são 110 franquias em 13 estados, então a gente está falando aí de estamos muito perto de chegar a 200 lojas, então é um marco bem interessante para nós. A MC Export é uma operação também nova, uma operação que começou em 2019, onde a gente procura atender os mercados que às vezes têm uma oferta mais restrita de indústria, né? E aqui no Brasil a indústria é muito rica, eu conheço muito pouco de indústria, né? Até o Reinaldo estava me contando um pouco dos desafios da indústria que vocês atuam, e confesso que sou quase que assustador, Reinaldo. Mas a gente tem uma indústria muito rica no Brasil, com uma série de desafios, quando a gente compara, às vezes, com a América do Sul, então a gente tem muita oportunidade de mandar produto para fora, então esse tem sido o papel da MC Export, naturalmente, principalmente com tinta, mas também pegando uma série de outras oportunidades para abastecer esses mercados. E temos a Premium, que ela é um distribuidor da Souvenir, né? A Souvenir tem um modelo onde ela só atende um grande varejista, né? Um varejista que compra acima de R$1 milhão por ano, para dar uma noção de grandeza. Tudo que está abaixo disso, ou que às vezes não tem condições financeiras adequadas ou de gestão, ela terceiriza para outros players que ela seleciona, e a Premium é um deles. Hoje a Premium é efetivamente o maior distribuidor da Souvenir no Brasil, embora a gente atue só em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, tá? Com toda uma operação, de novo, né, que a Souvenir praticamente terceiriza, com logística, com área comercial, com crédito e assim por diante, tá? Só para dar uma noção de grandeza também, estou falando no ano de 2022, um faturamento de 630 milhões em todas essas empresas, tá bom? Sem julgamento de valor, não estou dizendo que é muito ou pouco, mas só para contextualizar, tá? Entrando um pouco no tema pessoas, também a Sheila e o Reinaldo já deram um cheiro. Hoje a gente tem, né, na Tintas MC, que foi fundada em 64, 544 colaboradores, mais 12 prestadores PJs, 30 agregados que fazem a parte de logística, de entrega. A Tintas MC Franquias é uma empresa menor, uma empresa que ela é basicamente um escritório onde a gente vai fazer essa ponte para levar nosso modelo para os empreendedores. Então, ela é uma empresa com 14 colaboradores e 5 prestadores PJ. Esses prestadores são basicamente representantes, pessoal que está tentando vender as franquias. Eu quis trazer aqui esse número. A gente tem 374 colaboradores nas franquias, então aqui pode até ter uma discussão de quanto isso que é um colaborador indireto ou não. Embora a gente não tenha responsabilidade operacional em cima dessa turma, eu gosto de trazer esse número porque a gente tem uma responsabilidade de treinamento. Esse cara que está lá na ponta de um franqueado nosso, ele está com o uniforme Tintas MC, representando a nossa marca. Então a gente tem que ter um mínimo de cuidado, orientar o nosso franqueado no sentido de boas práticas, oferecer para esse cara algum nível de capacitação para que ele represente bem a nossa marca, tá? Tintas MC Export também basicamente é um escritório de uma comercial exportadora, então tem 3 colaboradores e 8 representantes aqui na América do Sul. E a Premium, que foi fundada em 2005, é uma empresa de 105 colaboradores, 63 PJs, que são representantes comerciais, e aí uma operação logística um pouco maior, então tem 60 agregados, tá? Então, quando a gente junta toda essa turma, a gente está falando, o número ficou feio, né? Aquele 666, mas a matemática não aceita historinha, então são 666 colaboradores hoje, e quando a gente junta todos esses indiretos, a gente está falando de 1.218 pessoas, tá? Então, também me assustei com esse número que eu atualizei ele ontem para esse bate-papo, então também me assustei. Aqui é bastante gente, bastante responsabilidade. Bom, o que eu queria dividir com vocês, né? Eu queria confessar primeiro que quando a Sheila me convidou para esse bate-papo,
eu fiquei bastante assustado. Por quatro motivos. Primeiro porque eu falei convidado, mas eu não fui convidado, eu fui praticamente intimado, né? O não foi uma opção. Então, e segundo porque eu não sou palestrante, como eu falei, gente, eu não sou nenhum tipo de palestrante, professor, então, de novo, quero que todos estejam bastante à vontade, sejam bastante críticos aqui né, em relação à minha apresentação, do que cabe para vocês, do que serve, do que não serve. Em terceiro lugar, porque eu sou diretor administrativo financeiro, né? A função gestão de pessoas, a função recursos humanos, ela está abaixo do meu rol de responsabilidades, mas não é a minha área de formação, não é a minha área não é a minha área principal de estudo, não é a minha área de domínio, então certamente tenho até mais a aprender com vocês do que a contribuir. Então, isso também me deixou bastante assustado. E por fim, porque quando eu penso, eu vou contar um pouco da nossa história para vocês aqui, vou ilustrar bastante isso. Quando eu penso né, no nosso case, né, a Sheila até comentou, puxa, é um case bacana de gestão de pessoas, eu não consigo enxergar nada assim que eu fale, olha, isso aqui foi determinante para uma grande mudança, olha, tem aqui uma fórmula secreta, uma receita especial. Não tem assim grandes fatos que aconteceram. Tem uma sequência de trabalho que eu vou dividir com vocês, mas não esperem que ao final aqui pelo menos da minha exposição, que a gente vai sair com uma grande lição de casa clara e óbvia do que tem que ser feito, tá? Então, isso tudo deu uma aterrorizadinha, assim, mas então conto até com a compreensão de vocês qualquer deslize que eu cometer, tá? Bom, eu vou contar um pouco da nossa história, então, do RH dentro da nossa empresa. Construí uma linha do tempo aqui, fiquem tranquilos que eu estou colocando aqui a fundação da Tintas MC em 64, mas a gente vai dar um grande pulo aqui para 2005, né? Não vamos então cortar bem essa história, até porque eu não teria condições de falar de boa parte do que aconteceu. E vou chegar aqui em 2005. Em 2005 foi a fundação da Premium. A Premium, o meu pai é um dos fundadores da Premium, um dos sócios da Premium. Ele trabalhou na Tintas MC, né, na década de 90. E aí saiu da Tintas MC, e aí depois o Renato, que era um dos herdeiros da Tintas MC, o convidou para fundar a Premium, isso em 2005. Em 2006 eu fui convidado, né, ou intimado também pelo pai, né, a ir para a empresa para ajudar, para contribuir. Então tive meu primeiro emprego lá em 2006 como um assistente administrativo. Naquela época, e aí eu estava lá em 2006 eu estava com 17 anos, e aí entrei numa empresa que estava começando, que não tinha absolutamente nada que pudesse remeter a um departamento de recursos humanos, uma área de gestão de pessoas. Inclusive eu ali, né, com toda essa experiência e essa cara que vocês estão vendo aí na foto, fazia entrevista com vendedor, fazia entrevista com funcionário para logística, fazia compra de benefício, uma série de coisas que até faziam parte, né? Hoje, se a gente for pensar do que está dentro dessa função RH, mas com zero de experiência, zero de preparo, zero de capacidade e junto com uma série de outras funções, né? Então eu dava entrada em nota, fazia cadastro de produto, fazia, né, algum tipo de avaliação de crédito, enfim, tudo muito, muito, muito pobre, acho que natural de uma empresa que está começando, né? Hoje, se eu fosse começar uma empresa, talvez também não seria o gestor de RH minha primeira preocupação em contratar, mas começamos dessa forma. Então, andando um pouquinho mais no tempo, né? E aí fiquei pouco tempo na empresa, fiquei cerca de um ano, depois fui estudar tal. Andando um pouquinho mais para frente, dando mais um salto aqui nessa história, chegando em 2012, eu volto para a Premium já depois de ter concluído a faculdade, trabalhado, como eu falei, né? Eu tenho toda a minha área de estudo foi muito voltada para a área de finanças, então me formei em administração com ênfase em finanças, trabalhei em banco, trabalhei em fundo de investimento. Em 2012 eu volto para a Premium para ser gestor de uma unidade, né? A Premium ela tinha várias unidades de vários CDs, né? Basicamente CDs onde ela atendia alguma região. Então eu volto para ser o gestor da unidade do Vale do Paraíba. Esse depósito simpático aí ficava na cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. E naquela época, quando eu cheguei de novo em 2012, já tinha
Na Premium, uma coordenadora de RH e de DP, mas que assim, logicamente, eu reconheço que o fato de ser um filho de dono, você tem uma série de situações diferentes. Em nenhum momento eu passei por qualquer tipo de situação com RH na entrada, salvo entregar o meu documento lá enfim, para a parte de contratação efetivamente. Então, ainda tinha, né, posso dizer, ainda era algo que estava em formação. Você vê ali a empresa, a gente já está falando de uma empresa ali com 7 anos, falando da Premium, mas ainda muito tímida uma participação de um departamento, de uma estrutura de gestão de pessoas. Até 2015, né? Então isso tudo eu já estava dentro da Premium, fazia uma função que não tinha nada a ver com RH, eu fazia essa função da gerência da unidade, já comecei a trabalhar um pouco mais com a área de compras. E aí, de 2012 a 2015, eu lembro que a gente trocou 3 vezes dessa pessoa que estava à frente do departamento Minto, a gente trocou 2 vezes. Então, a gente teve 3 pessoas nesse período, de 2012 a 2015, exercendo essa função, essa coordenação de um departamento de gestão de pessoas, né? E na época a gente pouco atentava para isso. Hoje, fazendo essa análise de trás para frente, a gente fala, poxa, é muito pouco tempo, né, para uma pessoa conseguir atuar, conseguir desenvolver método de trabalho, ferramenta e tudo mais. Então a gente vê o quanto, de novo, quanto a gente ainda continuava distante de ter algo mais profissional nesse sentido, ainda que nesse período de 2012 a 2015 a gente tenha tido convenções, a gente teve eventos com, né, e olha como é pobre eu falar isso, como se o RH fosse simplesmente isso, mas a gente teve eventos com palestras motivacionais, a gente teve até pacotes de treinamentos, até programas de treinamento, né, que foi oferecido para a empresa e para a liderança, mas isso tudo muito com viés comercial, isso tudo muito definido lá pelos sócios, eu até não participava disso. Então, não é que não tinha nada de RH, mas era um olhar muito comercial. Puxa, vamos preparar o time de vendas na rua para trabalhar melhor, para encontrar melhores resultados e tudo mais. Quando eu penso, né, então quando eu me afasto disso e chego e penso hoje no que era o RH né, estrutura de gestão de pessoas ali dessa empresa, era basicamente algo muito operacional, coleta de documento, registro, questão de benefícios, de encargos, então era bem pobre. Em 2015, tem um evento onde a Premium e a Tintas MC se juntam. Então, ali os sócios que eram sócios da Premium passam a ser sócios da Tintas MC e os sócios da Tintas MC passam a ser sócios da distribuidora Premium. E aí a gente está juntando uma empresa de 10 anos com uma empresa de 50 anos, né, em 2015. Tá? Premium de 2005, MC de 64. Então, quando a gente fez esse negócio, ele teve muito sentido, do ponto de vista estratégico, né, é uma empresa do ramo de atacado se juntando com uma empresa de varejo, teve sentido do ponto de vista comercial, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de negócio, de redução de risco, do financeiro, enfim, teve muito sentido. Agora, não teve, e disso eu participei, não teve, honestamente, uma grande análise. Puxa, tem sentido do ponto de vista de pessoas? E hoje a gente consegue identificar, e depois, né, a gente teve ali alguns trauminhas desse processo, as diferenças, como impactam no dia a dia de negócio as diferenças culturais, as diferenças de estilo de gestão, as diferenças de práticas, de tratamento, de valores, coisas que às vezes estão até no nível estratégico, mas que estão muito ligadas às pessoas e que muitas vezes a gente não dá valor, não dá significado, não pratica no dia a dia. Então, para não falar que teve zero olhar de pessoas, a Tintas MC ela quis, né? Para ela foi interessante que ela quis importar a gestão premium para dentro do negócio dela, né? A Premium foi uma empresa que em 10 anos cresceu, né? Até de forma bastante agressiva, e a Tintas MC vinha um pouco andando de lá. Então ela importou a gestão, mas não a gestão no sentido da gestão de pessoas, né? Ela importou pessoas, mas ainda era uma empresa muito pobre, né? Quando a gente chega lá e quando a gente reflete hoje, fala, poxa, uma empresa de 50 anos, ela deveria ter
um RH super desenvolvido, uma área de gestão de pessoas muito atuante, muito estratégica, com muita importância, e não era a realidade. A Tintas MC lá em 2015, então com seus 50 anos, ela tinha uma equipe maior, tinha uma estrutura maior, até porque, comentei com o Reinaldo no começo, né, o varejo ele tem um desafio. A gente tinha nessa altura, em 2015, 45 lojas. Então, o fato de você ter que lidar com muitas localidades diferentes traz algumas exigências e alguns desafios. Mas não tinha grandes ferramentas, grandes situações. A gente tinha uma coordenadora de RH e uma coordenadora de DP, que já era uma novidade, que na Premium era uma pessoa só que meio que fazia tudo, mas ainda com uma visão muito operacional, né? E essas duas pessoas respondiam para a diretoria comercial. Então, vejam como é, não era uma área que recebia atenção, que recebia investimento, que tinha um olhar diferenciado. Em 2018, eu sou promovido ou convidado a ser o diretor administrativo financeiro, e aí o RH passa a ser responsabilidade minha. E aí vem a grande mudança na empresa. Muito pelo contrário, a empresa não muda absolutamente nada, né? Como eu falei, eu sou um cara, eu já estava exercendo uma função de uma gestão financeira, de uma gerência financeira, e aí com todo esse meu viés financeiro, quando eu assumo a posição de diretoria, eu continuo com esse meu olhar, né? Então, e aí, olha como é grave, né? Eu deixava isso claro para aí já tinha uma gerente de RH nesse momento, né, que está com a gente até hoje, e eu deixava isso muito claro para ela. Eu falava: ô, Roberta, cara, minha primeira prioridade é o financeiro. Depois disso, eu ainda tinha um olhar em compras, ainda estava fazendo uma transição de deixar a área de compras, e depois disso eu vou olhar para o RH. Pensa que é para um gestor, né? Não sei quais de vocês, de repente, já está numa posição de diretoria, ou quem ainda tem um diretor para cima, pensa o diretor te falando: olha, você é minha última prioridade, você aqui na minha lista está na posição 5, 6, 7. Então isso era muito grave, e não pense que tinha uma cobrança do restante da diretoria: olha, Lucas, você precisa ser um cara que tem que ter um olhar melhor, olha, você tem que... Não tinha, ninguém estava muito preocupado com isso. O RH continuava sendo uma função operacional de cumprir com exigências legais, com as normas e tudo mais, né? Então, até conversando com a Roberta, né, esses dias, ela falou: poxa, era muito mais confortável na época que você não estava nem aí pro negócio, né? Eu fazia o que não o que eu queria, mas eu tinha muita tranquilidade, muita liberdade. Por outro lado, eu tinha zero desenvolvimento, eu tinha zero capacidade de implementação de ideias, de novidades, eu não sentia que não tinha abertura. Então, até foi interessante, né? Esse convite aqui me provocou a bater um papo com a Roberta e entender melhor o que foi a visão dela nessa época. Então, mas vejam que a gente então continua andando, trocamos a diretoria algumas vezes, trocamos a gestão, e ainda assim continua um departamento bastante marginalizado, né? A palavra que eu falo é uma palavra feia, mas com 15 ou com 50 anos de história, continuava um departamento ali bem escanteado dentro da empresa, tá? E até um fato, né? Mais um fato interessante. Em 2019, a gente fez uma grande convenção, uma convenção de um final de semana inteiro, porque a gente fez uma aquisição importante na Tintas MC, né? A gente tinha umas 50 lojas na época, fizemos uma aquisição de uma empresa que tinha outras 30 lojas, e aí fizemos uma convenção, e, de novo, participação do RH zero, né? E problemas que a gente sofreu depois, culturais, desse embarque, dessa troca, também gigantescos, justamente por não ter um olhar de RH, não ter um olhar de um profissional ali preocupado ou pensando, né, em como fazer esse embarque, em como olhar melhor para as pessoas. Então, até 2020, a situação era essa. 2020 veio a pandemia, eu vou pular esse ponto e vou vir para 2023 aqui. Estamos já chegando aqui no final da minha linha do tempo, né? Mas eu quero contar um pouco como a gente está hoje, o que é o RH dentro da nossa empresa hoje, e aí depois eu volto ali para trás para falar um pouco das reflexões do que aconteceu de 20 a 23, tá? Como que é a nossa RH hoje? Hoje a gente tem uma área de RH
bastante atuante, bastante participativa, bastante estratégica no sentido de contribuição estratégica, sendo consultados do ponto de vista das estratégias da empresa, tem relevância as nossas recomendações. O diretor continua sendo eu, mas daria para dizer que é uma outra pessoa. Se você conversar eu mesmo, vejo eu assumindo posturas hoje que seriam diferentes das posturas que eu assumiria 5 anos atrás. Então, o nosso CEO, que é o Renato, né, que é um dos fundadores lá da Premium, ele falava muitas vezes para mim: peraí, eu estou falando com o Lucas financeiro ou com o Lucas de RH? Eu preciso falar com o Lucas de RH agora, porque eu tinha uma visão muito, muito dura, muito pragmática do ponto de vista financeiro. E agora ele já, né, tanto ele quanto a empresa identifica um olhar melhor. E aí não só do Lucas, né? Quando o Lucas, ou quando a estrutura de decisão, a estrutura de gestão da empresa começa a ter um olhar diferente, pelo menos aqui no nosso caso, a gente percebeu que isso começa a se dissipar, ou a contagiar, ou a descer nos níveis, né? Pensando numa estrutura piramidal, dessa cadeia. Então a gente vê todo mundo compartilhando um pouco mais desse olhar. Isso é positivo porque também traz uma exigência grande. Isso contribui para a evolução nesse sentido. Outra mudança que aconteceu nesse período e que reflete, né, um pouco desse olhar de como o nosso RH estava escanteado, inclusive geograficamente. Antes o nosso RH ficava no mezanino de uma loja nossa na Anchieta. Eu tinha uma parte do meu DP que ficava em Mogi Guaçu, né, numa das operações que a gente adquiriu. E toda a minha matriz, toda a minha estrutura de administração tá no escritório nosso aqui na região da Vila Mariana, da Saúde. Não sei se todos são de São Paulo. Então aqui está o financeiro, está o marketing, está a parte da franqueadora, a parte de compras. Então estava todo mundo aqui, menos o RH. Então isso também reflete um pouco da distância que a empresa dá para o RH, ou da falta de importância que era dado para o RH. Então essas foram algumas das mudanças que aconteceram, né? A gente sabe, né? A gente tem um caminho longo pela frente a trilhar, tem desafios gigantescos, e eles vão continuar existindo até pela mudança das pessoas, da sociedade, das gerações. Vou comentar aqui de algumas práticas nossas que a gente tem hoje, só para ilustrar, né, de algumas ferramentas, e que eu não espero que ninguém fique super impressionado, porque o que eu vou falar não é nada demais. Até espero que vocês já consigam ter, ou tá fazendo alguma coisa nas empresas de vocês. Não conheço o tamanho, não conheço proporção, mas que não me parecem, honestamente, nada muito. De novo, não é nenhuma virada, não é nenhuma grande revolução, né? Mas ainda assim a gente a gente conseguiu andar muito nesses 3 anos. Então, o que a gente tem hoje, né? E aí a Sheila, devolvendo aí, Sheila, as gentilezas da Sheila contribuiu muito, né, para o nosso desenvolvimento nesse sentido. Então, partindo do nível mais básico, hoje a gente tem uma estrutura bem organizada de cargos e salários, de descrição de cargo, onde a gente revisa periodicamente, tentando entender o que o mercado está fazendo e o que as pessoas aqui dentro estão fazendo, para entender se está fazendo eco com o que está ali, né, naquele documento, porque precisa ter. A gente entende hoje a importância disso estar bem claro para todos, e não por questão trabalhista, mas por questão de produtividade, por questão de clareza das funções. A gente tem um processo hoje de avaliação de desempenho anual, onde a gente não avalia ainda todos os nossos funcionários, mas a gente avalia desculpa, gente, onde a gente avalia quase que metade deles até determinado nível. A gente começou agora esse ano um programa de mapeamento de talento, de potenciais líderes, porque a gente entende que o futuro da gestão da empresa está aqui dentro de casa, né? A gente estava comentando no começo aqui um pouco com a Sheila e com o Reinaldo. Isso é um desafio muito grande hoje de buscar no mercado talento, de atrair gente. O mercado está dinâmico, as empresas estão oferecendo uma série de coisas diferentes. Então a gente entende que tem um papel nosso de formação. Então estamos fazendo esse mapeamento para preparar esse pessoal para amanhã assumir essas posições. A gente vem investindo em tecnologia, então hoje a gente tem desde aplicativo de novo, né, não é nenhuma grande revolução, mas
aplicativo no celular para marcação de ponto, a gente tem uma gestão online de uniformes, que para nós é um desafio, dado que eu tenho todo esse contexto geográfico. Eu tenho todo o meu processo de assinatura de documento hoje é digital, então isso acho que do ponto de vista de recursos humanos é uma grande evolução para ter controle de documentação, controle de prontuário de funcionário. A gente implementou no ano passado a nossa plataforma de ensino à distância, que é a Aliar Mais, então é uma ferramenta onde a gente consegue oferecer para todos os funcionários, até por conta desse desafio logístico e geográfico que eu falei, treinamento, capacitação, atualização de alguns temas, atualização de produto, e isso também funciona para o funcionário que está entrando agora. Eventualmente, no passado, a gente dava um treinamento. Hoje, o meu funcionário que entrava no mês que vem, ele já estava totalmente não, mas de alguma forma desatualizado, e a gente não tinha capacidade de dar treinamento para ele. A gente tem um turnover importante aqui de cerca de 33% no ano. Então, essa é uma ferramenta que ajuda a gente tanto a reter quanto a fazer com que esse cara novo, depois que ele embarca, ele esteja mais conectado com a realidade do nosso negócio. Para as nossas áreas administrativas, esse eu sei que talvez seja um desafio para vocês, e para nós não funciona em loja, mas a gente conseguiu instituir uma política de home office, com auxílio home office para aquelas posições que se permite fazer isso, mas principalmente as áreas administrativas. A gente, para algumas lojas e sites que eram muito difíceis de acesso com transporte público, a gente conseguiu implementar um auxílio combustível. E aí eu quero frisar, né, sobre essas duas medidas, sobre o auxílio home office e esse próprio vale combustível, que são medidas que no final da conta geraram redução de custo para nós, né? Lembrando a vocês que eu sou um cara de olhar financeiro, então não é que não se pode investir, não é que não se pode aumentar custo, mas que às vezes quando a gente faz análise, põe na ponta do lápis, a gente conseguiu reduzir custo à medida que eu tive gente em casa, então eu reduzi com transporte, me deu chance de pagar um auxílio. Esses sites mais difíceis, a gente gastava um valor importante para conseguir que o funcionário chegasse até lá com transporte público, que eu consegui oferecer um vale combustível que serviu de motivação, além de retenção, né, além de dar condição de trabalho, serviu também de motivação. É diferente o cara ver cair um vale transporte, o cara ter um auxílio lá acho que de R$ 300 para o combustível. Então, implementamos aqueles cartões de benefícios mais flexíveis. Então, hoje o funcionário, naturalmente respeitando as regras e as leis, ele consegue pegar algum saldo ou valores excedentes e transferir para não precisar ter que usar ou com alimentação ou com refeição, se ele quiser usar para alguma outra categoria. Então, fizemos bastante coisa nesse período. Estamos desenvolvendo já dentro desse ano, né, são projetos de 2023 e 2024, uma campanha de reconhecimento dos colaboradores por tempo de casa. Então, vejam que a Tintas MC tem 60 anos, a Premium vai completar 20 daqui a pouquinho, em 2025. A gente tem colaboradores com 10, com 20, com 30 anos de empresa, então a gente está desenvolvendo um programa para reconhecer essa turma. Isso acaba sendo também uma ferramenta, embora hoje a gente cada vez mais lê e escuta que o colaborador é a pessoa, né? Não é o colaborador, é a pessoa. Hoje ela é muito mais dinâmica do que antes, né? Nós, os nossos pais, a gente talvez tenha sido condicionado ou aprendido lá atrás que ficar numa empresa 20, 30 anos era algo muito interessante. Talvez hoje não se dê tanto valor para isso, mas ainda assim a gente entende que cabe incentivo para essa turma, porque para aqueles que vêm em valor a gente tem que reconhecer, e é uma forma de a gente mostrar para essa pessoa que isso é importante para nós também, com ações práticas, né? Então estamos construindo esse programa, estamos construindo uma política de incentivar o estudo, de subsidiar o estudo dos nossos talentos, daqueles potenciais líderes, entendendo que eles daqui a pouco vão estar assumindo posições mais importantes. Então eu preciso desse cara preparado, né? Eu quero treinar ele para estar aqui com a gente. Então, estamos preparando uma convenção, enfim. Então a gente caminhou muito nesses últimos 3 anos, tá? Eu tenho a minha leitura de que a gente conseguiu implementar muita coisa. A gente teve muita ajuda, como eu falei, teve muita. A Sheila participou ativamente de boa parte disso que eu estou contando para vocês.
Assim, de tudo isso que eu falei, assim, né, eu quero refletir, né, e provocar essa reflexão novamente de vocês, assim, nada disso que eu falei, na minha visão, é inventar roda, e eu não tô dizendo que seja fácil, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que isso aqui é simples, olha, peguem isso aqui e saiam implementando, não é isso, assim, não tem aqui grandes novidades, grandes inovações, grandes é, é, sabe, grandes mudanças. Todas essas são ferramentas que estão disponíveis. Hoje, vocês certamente devem ser abordados o tempo todo no LinkedIn por alguém querendo oferecer uma ferramenta, uma plataforma disso, uma consultoria daquilo. Então, tá tudo muito disponível hoje. Então, por mais que a gente tenha avançado, eu não acho que isso é o que fez a gente mudar de patamar ou a gente ter essa estrutura de RH e de gestão de pessoas bem reconhecida. Ô Sheila, eu não estou acompanhando nada. Se eu estiver perdendo tempo aí, se eu estiver atrasado, você me avisa, tá? Que eu estou totalmente solto aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo, a gente ainda tem um tempo. Eu te Tá, não, aviso. faz um sinal na tela aí, mas já tô em 2023, já tô perto do final aqui. Então, assim, como eu falei, não vejo assim que o que a gente fez foi inventar a roda, né? Então, eu queria voltar agora para 2020 para contar um pouco, talvez, do que possa ter acontecido de mudança, né? Então, 2020, não vou ficar aqui falando da pandemia, acho que já cansamos de falar da pandemia, é, mas aconteceu, a pandemia impôs um desafio para todo mundo, né? E aí eu vou falar aqui um pouco do ponto de vista de negócio, tá, gente? Vou deixar a questão da saúde, a questão sanitária de lado. A gente veio de uma crise muito forte, a gente Brasil e a gente nosso grupo, né? Então lá em 2018, quando eu falava para a Roberta que minha prioridade era o financeiro, é porque a gente estava passando por um momento bastante difícil, bastante apertado, de não ter lucratividade, de estar pensando em decisões duras em relação à empresa. Vou confessar aqui para vocês, e sem vergonha nenhuma, a gente chegou a falar em reunião de estudar o que significa uma recuperação judicial. Então, assim, a gente passou por momentos bastante apertados. Quando veio 2020, a gente estava meio que botando a cabeça para fora, a gente estava saindo desse momento, a gente estava, né, um pouco mais organizado, a gente tinha conseguido identificar pontos que não estavam indo bem e tinha já conseguido andar com algumas correções. Quando começa a pandemia, nosso primeiro pensamento, nosso primeiro olhar é de sobrevivência. Foi do ponto de vista pessoal, né, até pela questão da saúde, mas como se tinha pouca informação naquela altura da gravidade do vírus, não se falava nada de vacina, não sei o quê, cara, vamos focar no que estava no nosso controle, que foi olhar para a empresa. Então a gente rapidamente, em pouco tempo, em cerca de um mês, lá até dentro de abril ainda de 2020, o nosso negócio foi classificado como essencial. Então, a gente pode dizer que isso é sorte, que isso é o que quer que seja, mas isso permitiu que a gente continuasse trabalhando, né? Por estar dentro da cadeia da construção civil, permitiu-se que a gente continuasse com loja aberta, naturalmente seguindo todos os protocolos e tudo mais. E aí, rapidamente, e provavelmente lá dentro de junho ou julho daquele ano, a gente já tinha entendido que no contexto de negócio a gente estaria sendo beneficiado, né? O grande injeção de liquidez que teve na população, com os auxílios e tudo mais, a falta de lugar para gastar dinheiro fez com que muita gente resolvesse pintar casa, muita gente em casa, fez com que muita gente resolvesse pintar casa. Então a gente foi, do ponto de vista da empresa, de negócio, a gente foi beneficiado pela pandemia. E quando a gente entendeu, e aí de novo, né, eu sou um cara bastante pragmático, bastante financeiro, um cara de conta, quando a gente entendeu, puxa, o negócio vai sobreviver, a gente venceu esse medo da sobrevivência, o negócio vai prosperar, a gente entendeu que a gente tinha se organizado para dar resultado, e esse talvez seja um dilema, né? Eu vou repetir ele um pouquinho mais para frente, que só depois de entender que a empresa ia ter lucro, que ela ia dar resultado, que ela ia gerar, a gente conseguiu parar e fazer uma série de reflexões. Então, coloquei aqui na tela dois pequenos exemplos, né? Mas a própria pandemia, ela trouxe muitas mudanças, ela trouxe muitas necessidades de adaptação. Primeiro que a pandemia trouxe um boom de informação, porque antes, todo o tempo que a gente ficava no escritório, de novo, estou falando da minha realidade, tá, gente? A gente acabou, né, tendo que se afastar do escritório e a gente começou a ser bombardeado por reuniões online, e não só por reuniões online, mas uma série de lives. Então, a gente começou a ter acesso ou a experimentar conteúdos que no nosso dia a dia a gente estava distante,
Então, isso serviu para trazer uma série de provocações, né? E algumas delas que eu trago aqui para vocês, né? Questão de diversidade no trabalho, isso não era nunca alguma coisa que o Lucas de 2018 ia abordar, ou até entender a importância disso dentro de um contexto. Mas a gente hoje tem pesquisa, né? Não tem aqui para apresentar para vocês, mas a gente estava, nossos sócios estavam agora na Fundação Dom Cabral essa semana passada em curso, onde fala que uma empresa, conforme ela aumenta os níveis de diversidade, ela aumenta os níveis de resultado. Então, diversidade enfim, tudo que está um pouquinho aí nesse desenho na parte de baixo, é sexo, gênero, é cor, é idade, enfim. Então, a gente tem um grande desafio que é com a geração Z. O Reinaldo estava me falando um pouco no começo do desafio da indústria de borracha, que é seduzir esse novo colaborador que tem uma série de vontades ou de desejos diferentes dos anteriores. Tudo isso provocou na gente uma série de reflexões. A gente conseguiu parar para olhar para isso como a gente talvez nunca tinha feito antes. Antes o nosso olhar era muito da sobrevivência, da operação. A gente conseguiu ter algum tempo ali na pandemia, e aí conforme a gente conseguiu encontrar resultados, também ter recurso, para olhar para isso e, de alguma maneira, dedicar mais tempo a isso. Estou nem falando de dinheiro, mas de dedicar mais tempo a isso. Então, eu comentei com vocês, né? A gente ficou, então, pensar em 2020, 55 anos da Tintas MC e 15 anos da Premium, que eu comentei que, puxa, a gente não andou nada, que era um departamento operacional, zero estratégico, zero olhar fora de uma caixinha ou de um canto onde ele estava. Agora, eu posso estar sendo injusto. O que eu quero dizer com isso? Poxa, primeiro que eu estou há 10 anos na empresa, de uma empresa que tem uma história de quase 60. Então, eu posso estar enviesado tanto né, por um viés que eu chamo do presente, que é, poxa, eu só consigo enxergar o que está recente aqui. Não consigo enxergar bem o que aconteceu muito para trás. Eu posso estar aqui, né, até com um viés de autopromoção, falar, o Lucas está falando disso porque aconteceu sob a gestão dele, nesse passado recente. Agora, eu não tenho dúvida de que, mesmo nesses 15 anos da Premium, os 55 anos da Tintas MC, o negócio evoluiu, o negócio andou para frente, ele foi tendo novidades, inovações, ferramentas, foi tendo uma reciclagem das pessoas, ou seja, as pessoas ou foram se desenvolvendo, ou foram saindo e a gente foi contratando pessoas melhores, tudo mais. Nesses 3 últimos anos, eu dei uma série de exemplos para vocês de implementações e tudo mais, mas olhando para tudo isso e de novo refletindo, para mim isso não é grande coisa. Eu não acho que isso é o que faz a Sheila me fazer um convite para estar aqui hoje. Eu não acho que é isso que faz uma empresa ser melhor do que ela era antes, essa ferramenta. De novo, a ferramenta está disponível. Então, para mim, a grande virada de chave do nosso negócio e que eu acho que potencializa todas as mudanças todas as ferramentas, as mudanças, as implementações, foi quando a gente efetivamente conseguiu olhar para as pessoas. É muito curioso eu falar isso, né? Esse aqui é o grande ponto da minha apresentação. E, de novo, eu sou um cara extremamente objetivo, eu sou um cara muito, muito pouco abstrato. Mas eu vejo que quando a gente conseguiu efetivamente olhar para as pessoas, além dos processos, além dos números, além dos resultados, a gente conseguiu potencializar o nosso negócio de uma forma que nenhuma dessas ferramentas sozinhas conseguiu fazer, que nenhuma dessas plataformas, que nenhum desses novos profissionais que vieram conseguiriam fazer se não tivesse essa mudança de olhar. E ele, embora ele parta de cima, eu acho que tem um papel, vou falar disso daqui a pouco, do RH de buscar esse olhar. Então, eu vou dar um exemplo, né, disso que eu estou falando, porque de novo, porque eu gosto de ser prático. 10 minutos, né, Sheila? Não, fica tranquila que tô já no final. Vou dar um exemplo aqui, eu vi que a Sheila até comentou alguma coisa disso, talvez já tenha sido tema em encontros de vocês, e eu acho que o contexto de vocês é até mais desafiador do que o meu. A gente fala de saúde e segurança do trabalho, esse é um tema que está sob a minha gestão também desde 2018. Há algum tempo atrás, o meu olhar sobre saúde e segurança do trabalho era um olhar totalmente administrativo, era um olhar do risco trabalhista, era um olhar do processo judicial, era um olhar extremamente burocrático.
A hora que você coloca um olhar humano em cima disso, por mais óbvio que isso possa ser, a gente não tinha isso, e espero que vocês tenham. Não, gente, segurança, saúde e segurança do trabalho é você ter um ambiente onde você ofereça segurança para a pessoa. A gente fala muito do trabalhador, do colaborador, a gente tem que falar da pessoa. Cara, eu preciso ter um ambiente onde a pessoa se sinta segura para realizar a função que ele espera dela. Isso vai aumentar a produtividade dela, mas também a sensação dela de segurança, de conexão com a empresa. É, a gente fala de uma ferramenta, seja de avaliação de desempenho, seja de mapeamento de talentos. Se eu não tiver um olhar humano em cima disso, eu vou ter basicamente um questionário lá que a pessoa vai responder e que vai gerar algum tipo de nota, algum tipo de personagem. Ó, você tem essa característica, você tem aquilo outro. Se eu não tiver um olhar humano em cima dessa avaliação, de efetivamente usar ela para ter uma conversa de uma pessoa com outra pessoa, ela vai ser subutilizada. Então, em tudo que a gente conseguir colocar um olhar de cuidado com as pessoas, de um olhar humano, a gente vai conseguir potencializar as nossas ferramentas. Isso é o que a gente tem visto aqui. Então, quando eu falo, poxa, um programa de reconhecimento de uma pessoa que completa determinado período dentro de casa, se eu só der um troféuzinho para essa pessoa, isso tem um peso. Puxa, se eu demonstrar para ela o quanto ela é importante para nós, e, bom, Lucas, e como faz isso? Cara, é conversando, é batendo papo, é escutando. A gente tem escutado muito aqui dentro da nossa empresa, e acho que isso fez uma diferença fundamental, né, da forma como o RH é visto hoje. Hoje o RH é procurado por todo mundo para dividir situações que talvez antes não aconteceria. Teve um caso triste aqui há uma semana atrás de um assédio sexual, mas que eu fiquei muito contente que a funcionária que foi assediada, ela teve segurança para ir falar para o líder dela falou para o diretor da área e vieram falar, e trouxeram isso para o RH. Há algum tempo atrás isso poderia ter sido resolvido de qualquer outra forma, mas isso mostra que a gente está cada vez mais escutando as pessoas, que as pessoas estão entendendo que são vistas como pessoas, não só como colaboradores, como funcionários. E aí, a hora que você junta isso com ferramenta é importante pra caramba, gente. Não estou dizendo que não seja. Mas a hora que você junta esse olhar humano com as ferramentas, a nossa capacidade, e aí de passar, né, ou de suavizar uma série dos desafios de atração de gente, de retenção de talento, de aumento da produtividade, de aumento da felicidade no trabalho, né? Eu tenho lido textos que estão falando, né? Eu tenho procurado aprender sobre RH, que estão falando da experiência do colaborador. Isso não se falava antes, falava da experiência do cliente, da jornada do cliente. Hoje se fala da experiência do colaborador. Já li sobre empresas que agora tem uma diretoria, um diretor de felicidade. Então, vejam como a gente conseguir implementar olhar humano associado à ferramenta pode ser algo que mude o patamar das nossas empresas do ponto de vista de resultado, tá, gente? Eu volto a dizer aqui, a empresa funciona com resultado, a empresa está aqui para dar lucro, se ela não der lucro, todo esse conto de fadas, né, ou essa história bonita que eu estou contando, vai por água abaixo. Talvez se a gente não tivesse lucro lá atrás, né, se a gente não tivesse resolvido a nossa situação financeira lá em 2018, 19, 20, eu não teria nem possibilidade de estar contando essa história aqui para vocês. Mas, dado que a gente hoje a gente conseguiu chegar numa condição que a gente entendeu que a gente teria perenidade, implementando esse olhar, a minha leitura e a minha expectativa é que a gente consiga multiplicar ou potencializar o nível de resultado que a gente vai conseguir. Acho que esse é o grande ponto do que eu queria dividir com vocês. Hoje, na nossa empresa, a gente, então, já procura, em todas as iniciativas, ter um olhar de pessoas, um olhar de como, não só como engajar, não só como motivar as pessoas, mas como alinhar os interesses, como mostrar, né, como tentar mostrar para a pessoa que o que a gente quer como empresa vai na direção do que ela pode querer como pessoa. E para a gente tem que escutar elas, entender o que ela quer enquanto pessoa, para que a gente consiga colocar os caminhos na mesma direção, tá? Vocês podem ter, gente, na liderança de vocês, talvez o Lucas de 5 anos atrás, podem ter na diretoria de vocês, talvez, olhares que são diferentes desse que eu estou contribuindo, talvez vocês mesmos, né, no dia a dia, tomados pelas atividades operacionais, pelas necessidades, pelos e-mails, pelo WhatsApp, por tudo que está o tempo todo impactando a gente,
não ter chance de ter esse olhar, mas a minha grande provocação para todos é essa, né? Seu líder tem um olhar humano, ou ele é como o Lucas de alguns anos atrás? Você, gestor de RH, tem olhar humano? Você está cuidando das pessoas? Acho que cabe, né? A minha provocação seria: façam essa reflexão, tentem olhar mais para as pessoas. E se você não é hoje da estrutura de decisão da empresa, eu acho que você tem um grande papel de influenciar o seu líder a ampliar esse olhar, a tentar olhar o impacto nas pessoas em todas as ações da empresa, tá bom? Então, isso era um pouco do que eu queria dividir com vocês. Espero ter contribuído, espero ter provocado algumas reflexões. Como eu falei, gente, não é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então as críticas serão super bem-vindas e até as experiências de vocês, né, logicamente dentro do espaço aí do evento. E deixo aqui meus contatos, né, meu e-mail, meu LinkedIn, se alguém quiser depois me adicionar, me acionar para a gente bater papo, trocar ideias, dividir a experiência de vocês, eu estou super, super à disposição. Foi muito bacana dividir, mas como eu falei, talvez eu tenha mais a aprender com vocês do que a ensinar, tá? Obrigado, gente. Obrigado aí por serem bons ouvintes. Não, nós que agradecemos, Lucas. É sempre. Eu acho que quando a gente começa a ver. O Lucas falou uma coisa antes da gente abrir a sala, que às vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha que é mais verde que a nossa, entendeu? Mas eu acho que é uma realidade muito parecida entre todos.